Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e de aplicação prática para te ajudar no dia a dia da gestão, que é a boa gestão para cumprimento de metas. Como é que você faz para poder atingir os objetivos no prazo que você estabeleceu? Vamos lá? Bom, primeiro, a gente vai falar um pouquinho da evolução dos sistemas de gestão ao longo do tempo. Isso vai te ajudar a entender como é que funciona a gestão atualmente, porque ela vem evoluindo de modelos de gestão que começaram lá atrás com o modelo de gestão que a gente chama de reacional, que é o seguinte: você demanda e a pessoa executa ou tenta executar. Essa é uma forma de gestão bem primitiva, que é a gestão da demanda e você tentando resolver aquela demanda que chegou para você. Depois disso, a gente evoluiu para uma gestão onde se tentava fazer um planejamento um pouco mais sofisticado, que a gente chama da gestão do iluminista, ou seja, aquela pessoa que se preparou, que tem conhecimentos, mas que ela acha que ela tem todas as soluções. Então ela executa um planejamento e esse planejamento vai ser implantado sem discussão, sem conversar muito. Esse era um modelo usado muito antigamente, depois do modelo de governo reacional. Aí evoluiu para um modelo de gestão participativo, um modelo de gestão onde as pessoas são ouvidas, interagem, e esse governo participativo, ele faz com que as pessoas que vão ter aquelas ações de gestão acontecendo no seu âmbito comunitário ou nas suas vidas, participa de forma mais diferenciada do governo iluminista, onde não tinha participação nenhuma, e já é uma evolução. E evoluímos para a gestão compartilhada, a gestão em rede, o governo reto, rápido, eficiente, transparente e online. É importante compreender esse modelo para a gente entender como que as redes sociais, como que essa demanda de redes sociais influencia na avaliação dos governos. Então, vê bem, começa lá atrás com um governo reacional e chega agora numa situação complexa, onde o governo é totalmente horizontal e as pessoas produzem conteúdo e às vezes viraliza esse conteúdo. Então é muito importante que seja compreendido que o modelo de gestão hoje tem relação com uma interação em rede. Hoje, o modelo, como a gente viu, é horizontal, em rede, na mesma linha. Não tem mais essa história de uma pessoa lá em cima mandando e esperando que aqui embaixo alguém obedeça. Há uma interação horizontal de quem está prestando um serviço público ou mesmo um serviço empresa privada, no caso da empresa privada, com o cliente. No caso da gestão pública, com o cidadão, em rede, em linha. Essa gestão compartilhada em rede é importante que ela tenha 3 elementos que vão garantir o sucesso e a boa percepção da gestão. Primeiro, a corresponsabilidade. É importante estimular que as pessoas participem das decisões e interajam com os órgãos que vão promover aquelas decisões, ou mesmo, no caso de uma empresa privada, uma empresa que vai prestar um serviço a um cliente. Então, a corresponsabilidade é muito importante. A solidariedade também é importante, principalmente em ações comunitárias, com mais pessoas, em grupos, porque a relação solidária entre as pessoas faz com que os resultados sejam percebidos de forma mais positiva. Além da corresponsabilidade e da solidariedade, existe a cooperação coletiva, que é a construção coletiva das soluções. Isso é importante porque essa cooperação coletiva vai fazer com que os resultados sejam mais positivos. Vou dar um exemplo. Uma cidade que faz coleta de lixo e que as pessoas mantêm as ruas limpas, ela está sempre limpa. Uma cidade que faz uma coleta de lixo e que não há corresponsabilidade, não há solidariedade, não há cooperação coletiva, ela está sempre suja, mesmo com coleta de lixo. Entendeu a importância desses conceitos na gestão compartilhada, na gestão em rede, horizontal? Então é isso. Bom, além disso, é importante que fique bem estabelecido a definição desse governo reto, que é um governo rápido, eficiente. Por que rápido e eficiente são diferentes? Porque às vezes você resolve rápido uma coisa e resolve mal, não teve eficiência. Ou então você resolve bem uma coisa, mas não teve velocidade adequada. Então tem que juntar essas duas. O governo tem que ser reto, ele tem que ser rápido, eficiente, transparente, porque está lidando com o dinheiro público, está lidando
com recursos que vão ser, inclusive, controlados por órgão de controle. Então, são 3 conceitos: rápido, eficiente, transparente, e uma descrição online. Usando as técnicas disponíveis na internet, você consegue atingir milhares de pessoas, como, por exemplo, o ensino à distância, que a gente está fazendo aqui agora. Essa aula fica disponível online a qualquer hora do dia e durante todos os dias a partir de agora. Isso faz com que várias pessoas possam ter acesso nos horários que elas tiverem melhor disponibilidade. Então, o uso de ferramentas online é muito importante. E não vale dizer que a internet não é acessível para todo mundo, porque ela praticamente se universalizou. Quando você vê um simples vendedor na praia vendendo, usando cartão de crédito, o Pix, ele está, de certa forma, conectado. Então, as pessoas têm ali os seus pacotes mínimos para fazer uma conexão online. Então, esses serviços online e também as áreas de internet livre, esses serviços online precisam e devem ser estimulados, porque quanto mais serviços online, mais pessoas vão se beneficiar. Então, o trabalho de governo rápido, eficiente, transparente e online vai fazer melhor, com menos recurso, atingir mais pessoas, principalmente aquelas que mais precisam, e se transformar numa gestão inteligente, que é o modelo que todos procuram hoje. Bom, quando a gente está fazendo uma gestão, para que a gente possa atingir melhores resultados, a gente precisa de saber qual é o nosso objetivo. Existe aquela frase: o vento bom só ajuda quem sabe para onde quer ir. Porque a pessoa precisa de ter uma meta, ela precisa de ter um planejamento estratégico, ela precisa de ter um plano de governo. E isso a gente vai encontrar na hora que a gente desenvolve um planejamento estratégico, um plano de ano ou de 4 anos. Isso tudo é feito de uma forma geral, depois vai especificamente para secretarias, departamentos, programas, enfim, todos têm uma programação a longo prazo e esse planejamento estratégico deve ser escrito a lápis. Por que isso? Porque ele pode e precisa ser mudado. Né? Você planeja, mas não sabe o que está pela frente, o que pode modificar aquele planejamento. Então tem que estar sempre atento para poder fazer ajuste. Vou dar um exemplo. No ano de 2020, no dia 15 de março de 2020, praticamente a pandemia chegou ao Brasil. Todo o planejamento estratégico que foi feito em 2019 passou a ser modificado totalmente por causa da pandemia. Então, por isso que o planejamento estratégico anterior tem que ser feito a lápis e a pessoa tem que estar preparada para fazer as mudanças para que ela possa prestar melhores serviços e alcançar melhores resultados. Essa imagem que eu vou projetar agora, ela precisa de ser vista porque ela tem relação com as questões que vão acontecer sem você planejar. Como é que você reage emocionalmente a coisas que mudam e aí você tem que refazer a sua estratégia de prestação de serviço? Nessa imagem aí, é uma imagem figurada mostrando o seguinte: diante de um problema, a reação exagerada pode provocar uma tragédia. Né? Você está vendo ali uma reação exagerada para um objetivo e o resultado pode ser aquele diferente do esperado. Então, emocionalmente, nós temos que estar preparados para mudanças, para surpresas, para que a gente possa reagir equilibradamente, nem mais nem menos, reagir na medida para que atinja o bom resultado. Bom, e cumprir prazos, gente, tem que ser visto como uma das regras sagradas na prestação de serviço. Um governo, um serviço, uma empresa, um grupo que presta serviço é avaliado logo de início pela capacidade de cumprir prazos. Aquelas equipes, aqueles trabalhos que não cumprem prazo, logo eles ficam mal avaliados e mal vistos para quem está dependendo daquele serviço. Então, cumprir prazo é sagrado. Cumprir prazo é uma das formas de, primeiro, avaliar um governo, uma equipe, prestadores de serviço, empresas que prestam serviço, governos que prestam serviço e cumprem datas e prazos, eles são governos, via de regra, melhor geridos do que aqueles que não cumprem prazos, estão sempre mudando as datas. Isso mostra uma certa desorganização interna. E a gente tem que ter prazo e meta para tudo. Quando eu falo prazo, eu estou dizendo dia, mês e ano e às vezes hora. Isso tem que estar definido numa matriz decisória, que eu vou mostrar aí mais para frente,
e quem é o responsável por aquela tarefa. Isso é importante porque a gente vai tendo noção de como aquelas ações estão andando, se elas estão andando no prazo, se elas estão andando na previsão de velocidade que a gente imagina, para que a gente possa prestar serviço, prestar melhores serviços. Então, isso é fundamental, cumprir prazos, e quando eu falo prazos, tem que ser dia, mês e ano, e às vezes hora, dependendo da função, dependendo da prestação de serviço, do objetivo daquele programa ou daquela ação que a gente está desenvolvendo. E aí, para resumir essa história do prazo, o trem, vamos supor que um governo seja um trem que sai da estação no primeiro dia que toma posse e vai chegar na estação final no último dia do mandato, né? Geralmente são mandatos de 4 anos de executivo, de poderes executivos no Brasil, prefeituras e governos de estado. Então, no primeiro dia, esse trem sai da primeira estação. E no último dia ele chega na última estação. Só que nesse período de 4 anos ele passa por várias estações intermediárias. Para que ele chegue na data final de forma correta, ele precisa de passar por cada etapa na data certa. Então, com isso eu quero dizer que os programas que vão ser entregues daqui a 2 anos, eles precisam todo mês estar no ritmo adequado, cumprindo o prazo naquele momento, o cronograma de execução, para que no final do tempo, no final dos 2 anos, você faça a entrega na data prevista. É muito importante que esse trem saia na hora e chegue na hora nas estações intermediárias. Então essa figura do trenzinho andando numa longa viagem vai te ajudar a entender como esses processos, ações, têm que seguir um ritmo que não pode atrasar. Quando atrasou na primeira estação, ele já vai prejudicar a chegada na segunda estação e provavelmente a chegada final nessa viagem, que são as atividades que vão ser desenvolvidas para fazer uma entrega qualquer. E aí algumas lembranças. Nós, seres humanos, todos nós somos ótimos iniciadores e péssimos concluidores. Isso é uma característica do ser humano. A gente inicia com muito entusiasmo, não é isso? As coisas, todas as coisas. Agora a gente precisa de ter muita disciplina para poder manter aquele entusiasmo durante o período até terminar uma tarefa. Então a gente tem que adquirir o hábito de começar e terminar tudo. E por isso é importante manter a disciplina para buscar os resultados a médio e longo prazo. Os resultados a curto prazo quase não existem em prestação de serviços mais importantes. Tudo tem um médio prazo e um prazo mais longo. E é preciso que a gente cuide das ações nesse período, tenha disciplina para passar por isso, para que as coisas deem certo e no final a entrega seja satisfatória. E uma regra muito simples, a tarefa só acaba quando termina. O que eu quero dizer com isso? Só podemos realmente esquecer pelo menos aquela etapa de entrega quando a tarefa terminou mesmo, está concluída. É muito comum as pessoas acharem que a tarefa já está concluída e ela se perder no final porque não houve o que a gente chama de amarração daquela ação, que não houve a entrega, não houve definitivamente o passo que conclui aquela ação. E às vezes, na maioria das vezes, essa ação vai precisar de manutenção. Então é uma outra fase, depois que ela acabou, que ela terminou a entrega, a gente vai precisar de dar manutenção para que aquela ação possa continuar dando resultado, ou se for a entrega de uma obra, que aquela obra tenha manutenção, tenha cuidado para que ela possa continuar produzindo os resultados que ela produziu, que ela vai produzir na inauguração. Algumas dicas importantes e finais para a gente poder melhorar a prestação de serviço. Formalizar processo. Gente, a formalização de processo é a única certeza de que esse processo vai ter orçamento adequado, vai andar de forma segura juridicamente e ele vai ter uma atenção do sistema. Isso funciona tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. É preciso formalizar processo. Processos, ideias, ações de boca, vamos dizer assim, não têm muita segurança de que vão acontecer. Então, é importante formalizar os processos. É importante ter protocolo, ter número. A formalidade, então, ela traz rapidez, transparência e segurança. E o protocolo, gente, vocês nunca vão esquecer, é o CPF do processo. Toda pessoa tem um CPF, né? Todo processo, toda ação de governo tem que ter um protocolo, tem que ter um número.
porque esse número vai dar o andamento adequado dentro do sistema e, inclusive, registro das ações e poder ver se esse processo está andando adequadamente, porque de um setor por outro a gente tem condição de avaliar. Demorou muito num setor, então pode ir lá naquele setor e fazer com que esse processo ande. É muito importante, então, o protocolo é o CPF do processo. Lembra disso, hein? E outra coisa importante é o seguinte, veja o processo como um drama de uma pessoa, de duas pessoas, de uma família, de dezenas, de centenas, de milhares, em alguns casos de milhões de pessoas. Uma pasta em cima da mesa, ela não é simplesmente uma pasta, ela é um drama de pessoas que estão dependendo daquele resultado. Então, trabalhar para rapidez, segurança, despacho adequado daquele processo no tempo que se espera para isso. Agilizar, decidir rápido, dar andamento a processos é também um ato de empatia, ou seja, é um ato de solidariedade. Lembra que eu falei lá da solidariedade, da corresponsabilidade na gestão? É importante que você tenha esse sentimento. Despachar um processo, agilizar, fazer com que ele ande no tempo adequado é também um ato de empatia, de poder resolver problemas, resolver expectativas de pessoas que estão lá registradas naquela história, naquele papel frio ali, mas que, na verdade, representa o drama, a expectativa de pessoas. E o que a perda de prazo pode provocar? Então, você vai ver assim que a perda de prazo não é só uma questão que vai diminuir a popularidade ou a aprovação de uma gestão. Ela também vai provocar, primeiro, multas. A perda de prazo, em muitos casos, vai determinar multas. A lei prevê multa em vários casos de perda de prazo. É importante observar isso. E às vezes as multas são no CPF de quem está cuidando daquele processo e não no CNPJ do órgão. É muito importante. Algumas multas são individuais. Outra questão importante é condenações. A perda de prazo, em alguns casos, prevê condenações na área administrativa e também na área civil, com penalizações. Então é muito perigoso deixar prazos serem perdidos, porque também as consequências para a pessoa podem ser importantes. Atraso nas entregas é outra consequência da perda de prazo, que é quando você começa a perder prazo, obviamente as entregas vão sendo proteladas e você não faz a entrega no tempo adequado. A perda e devolução de recursos por perda de prazo pode acontecer e é um vexame. Você imagina, todos buscamos recursos para as ações, a pessoa ou o órgão tem o recurso, perde o prazo e vai ter que devolver esses recursos. Além de ter multas e possíveis condenações, é um vexame. E a perda de prazo, obviamente, faz desgaste na imagem e na popularidade da pessoa, do serviço, do órgão, da empresa, que ao perder prazo vai perdendo o conceito também, e isso prejudica, além do profissional que está cuidando daqueles processos e que não consegue cumprir prazo, o órgão ou a entidade relacionada àquele processo que foi perdido por falta de ritmo ou por falta de cuidado. Bom, pessoal, aí estão algumas dicas, são muito simples, mas muito importantes para que você possa prestar melhor serviço. Entender os tipos de governo, a gente falou no início dos governos que são aqueles formatos anteriores, né, ao planejamento estratégico, depois os governos que são mais participativos e hoje o governo em rede. Falamos da importância de você cuidar dos prazos, de metas, que isso tudo tem uma importância enorme nas entregas. Falamos também da perda de prazo, o que isso significa, as consequências, enfim, um apanhado geral aí de dicas e de informações muito simples, mas muito importantes que a gente colheu ao longo de décadas de gestão, de serviço público, para passar para você agora nessa aula de como fazer uma melhor gestão para cumprimento de prazos e de metas. É isso aí, meus contatos estão aí para você, para que a gente possa interagir por redes sociais e até o próximo contato nosso aqui na ESESP com outra aula em breve. Um abraço, obrigado.